Recentemente, a Federação da Rússia realizou uma das jogadas mais brilhantes no território ucraniano. Neste caso, estamos falando de uma espécie de ataques que terminaram em uma trégua, mas que não beneficiou o regime de Kiev. Não serviu para nada para eles, porque agora mesmo, graças às ações da Rússia no terreno, está acontecendo exatamente o que o Ocidente coletivo mais temia que acontecesse. Zelensky e companhia não sabem onde se enfiar. É tudo o que eles queriam evitar. Exatamente o que estão tendo que enfrentar neste momento. Na OTAN. Eles estão tremendamente decepcionados. Tanto dinheiro enviado para essa porcaria de atuação por parte do governo ucraniano. Do que se trata? Qual é a jogada tão brilhante? Quais consequências isso trará para o futuro da operação militar especial? Lá vai a análise. Correspondente de guerra em Donbass, Ilyu Sivaia, especialmente para vocês. Aqui é onde temos as imagens do momento. Aí estão. Acontece que agora mesmo na cidade de Kiev, em particular na cidade de Kiev, e na estrada de Kharkov. Só um momento para esclarecer que, de fato, as cidades de Kiev e Kharkov são, curiosamente e simbolicamente, as que ultimamente estavam sendo mais atacadas pela Federação da Rússia, sobretudo em termos de infraestrutura energética. Mas ambos os fatos que vocês estão vendo nas imagens acontecem na cidade de Kiev, na estrada de Kharkov. De certa forma, juntando ambos os acontecimentos, os ucranianos, visivelmente irritados, se aglomeram pouco a pouco nas ruas de Kiev para protestar contra os cortes constantes de eletricidade, aquecimento e água. Principalmente o impacto no fornecimento de energia já começa a ser sentido nas ruas da capital ucraniana, ou seja, as pessoas saem para protestar. E não contra os ataques de Vladimir Putin, mas sim contra a atuação absolutamente desastrosa do regime de Kiev. Aqui, o principal objetivo desta guerra de desgaste da Federação Russa é que, no final, a Rússia fique com o que quiser. Nós não temos chances de ganhar esse conflito. E tudo o que queremos é viver em paz. Precisamos ter luz. Precisamos ter água. Parem de uma vez por todas esse massacre absoluto. Façam o que for necessário. Mas, por favor, devolvam a nossa vida boa. Isso é muito marcante. Por um lado, muito doloroso para o regime de Kiev. Por outro, porque é tudo o que Vladimir Zelensky tem tentado evitar de todas as formas e maneiras possíveis. É tudo o que o coloca diante de uma realidade absolutamente vergonhosa e uma realidade que o Ocidente coletivo simplesmente não poderia aceitar, principalmente de forma pública e notória. Zelensky não é querido pela população ucraniana. Cada vez está sendo mais e mais repudiado pela população ucraniana. Ele não está se preocupando com os interesses da população ucraniana, levando adiante uma guerra absolutamente absurda que, em última instância, prejudica a população ucraniana. E, por último, e acima de tudo, essa mesma população ucraniana está se cansando cada vez mais e, por isso, está se unindo cada vez mais. Também para enfrentar aqueles que estão fazendo ela sofrer de forma tão grande e tão absolutamente massiva. De acordo com as informações das minhas fontes, em particular, neste momento o regime de Kiev está absolutamente furioso, está completamente perdido, está tentando entender como esclarecer essa situação. Mas, acima de tudo, uma das partes mais importantes aqui. Os ataques da Federação da Rússia não estão acontecendo neste momento, o que evidencia mais uma vez. Onde está o plano da Federação da Rússia? Os ataques aconteceram nos momentos em que mais doía, especialmente para o regime de Kiev. Causaram uma quantidade enorme de danos.
Mas, acima de tudo, esses danos foram feitos de forma cirúrgica, absolutamente controlada. A Federação Russa ainda não utilizou nem mesmo 50% de toda a sua capacidade de destruição ao atacar a infraestrutura energética ucraniana. E logo em seguida foi feito um acordo que, aliás, está prestes a terminar, segundo fontes não oficiais. Mas, enfim, isso não foi desmentido pela Rússia e as ações do país têm seguido mais ou menos nessa mesma direção. Eles indicaram que Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo de mais ou menos uma semana sem ataques mútuos contra a infraestrutura crítica. A Ucrânia não atacaria alvos, principalmente de caráter petrolífero. Não atacaria, por exemplo, refinarias de petróleo. Não atacaria essa frota da Federação Russa nas sombras. Enquanto isso, a Federação Russa não realizaria ataques massivos contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Por aí, a Rússia voltou a finalizar a jogada brilhante, porque, de fato, os ataques anteriores foram suficientes para que nas ruas da Ucrânia começassem a acontecer manifestações em massa, ou seja, a Rússia agora também não precisaria fazer absolutamente nada em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. Não é necessário que continue atacando, porque os resultados já estão sendo vistos nas ruas e porque os resultados estão sendo justamente os mais indesejáveis. Para o governo de Vladimir Zelensky, para o regime de Kiev, melhor dizendo, de modo que enquanto a Ucrânia não ataca refinarias russas, enquanto não ataca navio russo, a Rússia já provocou essas consequências dentro da sociedade ucraniana. E vou além. O que foi acordado é não atacar a infraestrutura energética, mas não a infraestrutura logística. De modo que agora a Rússia está complementando esses ataques realizados contra a infraestrutura energética da Ucrânia, com ataques muito precisos contra a infraestrutura logística também. De modo que aos cortes de luz e aos cortes de aquecimento, somam-se também problemas no transporte público, especialmente problemas nas ferrovias. Isso tem a ver, é claro, com movimentos de tropas e com o transporte de armamento ocidental para a linha de frente, mas também acaba necessariamente afetando a população comum, que está vivendo isso de uma forma cada vez mais desesperada, cada vez mais irritada e pouco a pouco. Se as coisas continuarem assim, vendo que as pessoas já começam a tomar as ruas, o resultado vai acabar sendo ainda pior para o regime de Kiev, porque a esses pedidos, as nossas exigências públicas, vai se somar outra de caráter absolutamente fundamental. Ou seja, aqui precisamos citar necessariamente as últimas negociações entre Rússia e Ucrânia, especialmente as últimas de 3 partes. Por enquanto, não há muito mais informação sobre o futuro delas. Deveriam ter acontecido novas rodadas, mas no fim das contas, parece que ficaram meio no ar. Mas, acima de tudo, a partir dessas declarações, têm sido realizados trocas de prisioneiros por um lado e trocas de corpos por outro. A correlação de forças é esmagadoramente desigual. Por um lado, a Federação da Rússia entregou à Ucrânia cerca de 15.500 soldados mortos, soldados caídos dentro da operação militar especial, quero dizer, pelo lado ucraniano, enquanto recebeu em troca cerca de 429 corpos de soldados russos, a proporção é de aproximadamente 36 para 1, o que são números absolutamente esmagadores. E esses são números que efetivamente acabarão afetando o que a população ucraniana acabará sendo, e que estão saindo cada vez mais às ruas para exigir que nada aconteça com sua população masculina. Porque, além disso, devido a esses últimos ataques da Federação da Rússia na Ucrânia, têm sido montadas tendas para abrigar as pessoas, para oferecer um pouco de calor, um pouco de eletricidade, um lugar para carregar o celular. E acontece que justamente nessas tendas também há pessoas do serviço de mobilização ucraniano que pegam os homens e os levam de um ponto supostamente seguro
diretamente para a linha de frente. E embora a correlação de 36:1 também não possa nos dar a máxima correlação absoluta de forças no campo de batalha, ela nos indica várias questões aqui. A entrega de corpos, muitas vezes, e na verdade, quase sempre acontece, é iniciada pela parte que acumula a maior quantidade deles. E, principalmente, quem faz isso são o território controlado, ou seja, eu tenho o território onde preciso cuidar desses corpos, principalmente se forem tantos. Pode-se chegar, portanto, a uma conclusão muito importante. Levando em conta a quantidade de corpos de soldados das Forças Armadas da Ucrânia que são entregues à Rússia, a prática de fechar a linha de frente com infantaria, ou seja, de segurar as fileiras da Federação Russa com infantaria, está sendo amplamente utilizada pelo lado ucraniano. E muitas vezes, essa retirada das forças ucranianas acontece de forma absolutamente caótica, quando já simplesmente não há mais nenhum tipo de volta. E é justamente por isso que a Federação Russa acumula essa quantidade de corpos das Forças Armadas da Ucrânia sob seu controle. Eles não conseguem organizar uma retirada em condições adequadas e suficientes. As provas estão aí e estamos vendo os resultados. Por causa disso, um grande número de cadáveres de soldados ucranianos permanece no território que passa para as mãos da Federação Russa. E se a Rússia devolver nessas quantidades os corpos para a Ucrânia? Isso também significa que uma parte significativa dos confrontos militares termina com o controle do lado russo estabelecido sobre os territórios disputados de forma militar. Mesmo que taticamente pareçam controversos ou se envolvam em lutas ou combates por vilarejos que não são muito grandes. Também não se pode esquecer que a busca e a evacuação dos cadáveres das Forças Armadas da Ucrânia no campo de batalha é um processo muito perigoso e não pode ser realizado de forma fácil, sem suprimir a atividade do inimigo. Daí também tiramos a conclusão de que as Forças Armadas da Ucrânia, por enquanto, não têm essa capacidade. E isso se soma à jogada de mestre por parte da Federação da Rússia, que estamos comentando neste material. Em particular, porque todas essas pessoas que começam efetivamente protestando e saindo às ruas por causa da situação energética, mais cedo ou mais tarde também vai acabar percebendo. Situação energética, com a situação no campo de batalha. Porque já que estamos protestando, por que não protestar por tudo de uma vez? E aí, o regime de Kiev vai acabar enfrentando um grande problema em termos absolutamente reais e, eu diria mais, em termos absolutamente iminentes.